Na última sexta-feira, 26 de novembro de 2021, completaram-se 51 anos do nascimento de um dos maiores heróis da América Latina. O Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. E hoje, aqui no Extra Extra, vamos falar sobre como surgiu esse que é um dos principais personagens do Roberto Gomes Bolanhos. Sigam-nos os bons! Não contavam com minha astúcia. O ano era 1970. Naquela época não existia Chaves e Chapolin como a gente conhece. O Roberto Gomes Bolanhos protagonizava um programa chamado Os Super Gênios da Mesa Quadrada, que girava em torno de um grupo que ficava nessa mesa quadrada respondendo cartas e também comentando os fatos e os astros daquela época. Nesse quadro já aparecia um dos principais personagens do Chespirito, o Dr. Chapatin. E além desse, em outros sketches ele interpretava outros tipos bem distintos. Nesse programa foram surgindo outros personagens que se tornariam clássicos do Roberto Gomes Bolanhos. Naquele ano surgiria o Chompiras, que fazia dupla com o Peterete, os dois ladrõezinhos. No ano seguinte, também surgiria o Chaparrão Bonaparte, que fazia dupla com o Lucas Castanheda, e eles eram os Los Chifladitos. Mas no dia 26 de novembro de 1970, surgia um dos maiores personagens do Roberto Gomes Bolanhos, o Chapolin Colorado. Estas son las intrépidas aventuras del intrépido superhéroe, el intrépido Chapulín Colorado. A estreia foi nesse dia, mas as origens do Chapolin remontam muitos anos antes. Lá no começo dos anos 60, o Roberto Gomes Bolanhos já era roteirista de TV, de cinema, de rádio e bem reconhecido, tendo inclusive seu apelido de Chespirito, ou Pequeno Shakespeare. Pois bem, nessa época ele estava tão empolgado com o cinema que resolveu criar uma história de um herói bem diferente. Seria um herói atrapalhado, sem grandes poderes e principalmente humano. A mensagem era dizer que o heroísmo não significava não ter medo, mas sim ter a coragem de superar o seu medo. O que foi? Gosto de viver perigosamente? Essa história foi oferecida para vários atores do cinema mexicano, mas nenhum deles se interessou. E a ideia desse herói acabou sendo engavetada. Até que em 1970, já nos Super Gênios, Chespirito tira essa ideia da gaveta e ele mesmo resolve interpretar o personagem, do jeito que ele havia pensado. Chapolin Colorado é uma referência ao chapulín, que é um gafanhoto vermelho bem comum no México e também muito utilizado na culinária daquele país. E o colorado se refere à cor desse gafanhoto. Mas no começo, nem o nome nem a cor do herói seriam desse jeito. A primeira ideia era chamar o personagem de El Chapulín Justiceiro, ou Chapolin Justiceiro. E pro figurino, o Chespirito imaginava a cor verde, como a maioria dos gafanhotos. Só que a TV Teen, o canal 8 lá do México, só tinha 4 opções de cores pro figurino. O branco, que o Chespirito considerou que ia atrapalhar muito na iluminação. O azul, que ia se confundir com a cor do chroma key utilizado para fazer os efeitos especiais da série. E também o preto, que ele achou muito fúnebre. A opção foi utilizar o vermelho, e assim surgiu o Chapolin Colorado. E o colorado do nome também faz uma referência a um dito espanhol utilizado para terminar algumas histórias. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ou colorín colorado, essa história acabou. Nome decidido, cor decidida, o Chapolin ganha o seu figurino pelas mãos de Graciela Fernandes, que era esposa do Chespirito na época, com quem ele ficou casado por 20 anos. E ela foi a mãe dos 6 filhos do Roberto Gomes Bolanhos. Com tudo pronto, a estreia do personagem foi no sketch Casamento Forçado. Nessa história, o vilão, interpretado pelo Rubem Aguirre, chamado Rufino Rufião, quer obrigar uma mocinha, interpretada pela Maria Antonieta de las Nieves, a se casar com ele. Caso contrário, ele vai explodir o pai da menina, que está amarrado numa árvore junto com dinamite. Ele era interpretado pelo Ramon Valdez. E o Chapolin vinha ao socorro da menina, já utilizando uma de suas frases marcantes. No contavas con mi astucia. Aliás, essa confirmação sobre o episódio da estreia nós só tivemos no ano passado, 2 dias depois que o Chapolin completou 50 anos de exibição. Um usuário do nosso fórum publicou uma página do jornal Avance, que circulava naquela época no México, mostrando a sinopse exatamente desse sketch, que acreditava-se que tinha ido ao ar originalmente algumas semanas depois. Nessa primeira aparição,
Reparem que o figurino do Chapolin Colorado já lembra muito o que nós veríamos depois na série. Com o passar do tempo, o coração no peito foi evoluindo, ficando maior, e uma coisa que mudou com a evolução do quadro foram asas do Chapolin que ficavam nas costas dele. Chespirito disse que retirou esse artefato porque, não acrescentava nada ao personagem, e 2, porque atrapalhava na hora das gravações. No primeiro quadro, a única arma do Chapolin Colorado são suas anteninhas de vinil. No segundo quadro, chamado O Marciano, já estreia mais uma de suas armas, a corneta paralisadora. Logo depois vieram a marreta biônica e também as pílulas de poligarina, ou nanicolina, como for da sua preferência. E logo ele acrescentaria também frases que se tornariam icônicas do personagem. Se aproveitam de minha nobreza. Silêncio! Minhas anteninhas estão detectando o perigo. Suspeitei desde o princípio. Com o sucesso do personagem, o Chapolin Colorado ganharia sua própria série no ano de 1973. Naquela ocasião, o Canal 8, a TVTIM, e o telesistema mexicano, o Canal 2, se fundiram para criar a Televisa. E aí, o Chapolin Colorado se tornou um programa independente. E então, o Chapolin Colorado foi ganhando aquela galeria de personagens, de histórias, de momentos inesquecíveis. De vilões terríveis como Racha Cuca, o Pirata Alma Negra ou Quase Nada, de episódios clássicos como o do Chapolin em Acapulco, do Chapolin na Vila, o da Bruxa Baratuxa, e também paródias como as histórias do cinema, da Branca de Neve e também do Alfaiatezinho Valente. O Chapolin também foi a primeira série do Chespirito a ser vendida para outro país, chegando ainda no começo dos anos 70 a Guatemala e depois se espalhando por toda a América Latina. Aqui no Brasil, o Chapolin chegou em 1974, tendo a sua estreia no dia 20 de agosto daquele ano, com Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos. 700 mil cruzeiros. Tentador, não acha, Conde Chihuahua? Terra Nova, senhor. A história do Chapolin teve uma pausa no ano de 1979 por conta de um acidente que ele sofreu gravando um episódio. A gente falou sobre essa história aqui no vídeo que você pode conferir pelo e-card. Mas depois o Chapolin voltou como um esquete do programa Chespirito, tendo seu último quadro sendo exibido em 1992, Mulher Tirana, Marido Banana, uma outra versão da história do Dr. Zurita. Não vem não, viu? Eu só sentei em cima da mesa. Mais recentemente, o Chapolin ganhou uma versão em desenho animado, que teve 5 temporadas e 74 episódios. E hoje, infelizmente, depois de completar 51 anos, agora em 2021, o Chapolin segue fora do ar, assim como as outras séries clássicas do Chespirito, por conta desse imbróglio entre a família do Roberto Gomes Bolanhos e a Televisa. Chorar e chorar, chorar e chorar. E o que a gente mais espera é que essa situação se resolva de uma vez para que a gente possa se divertir de novo com o Chapolin Colorado. Siga meus bons. E aí, gostou de conhecer a história e a origem do Chapolin Colorado? Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para receber novos conteúdos do Fórum Chaves. Muito obrigado e até a próxima edição do Extra Extra. Ai, uma sirene. Cadê dessa sirene?